Nessa aula, nós vamos tratar do mercado financeiro. Esse mercado, ele é dividido em 4 partes, em 4 segmentos específicos. Cada uma dessas partes, cada um desses segmentos, ele tem produtos e características próprias. E nós vamos ver quais são esses 4 segmentos. Os 4 segmentos são mercado monetário, mercado cambial, mercado de crédito e, finalmente, o mercado de capitais. Segundo o dicionário Aurélio, entende-se mercado como sendo o lugar onde se comerciam gêneros alimentícios e outras mercadorias. Toda vez que a gente viaja aí por qualquer cidade, qualquer país, no Brasil ou lá fora, a gente sempre vai encontrar nessas cidades um mercado, onde os produtos daquela região, produtos alimentícios, artesanatos, são negociados, produtos típicos daquela região. É sempre um local muito agradável, muito interessante de se visitar. Então, o mercado, uma das definições do dicionário Aurélio, é o lugar onde se comerciam gêneros alimentícios e outras mercadorias. O mesmo dicionário Aurélio, ele nos apresenta 2 definições a respeito do mercado financeiro. A primeira é o mercado de aplicação de recursos financeiros em ações, títulos de crédito públicos ou privados, moeda estrangeira, mercadorias, etc. E a outra definição é o mercado de aplicação de recursos financeiros em títulos de crédito. Sendo o mercado o lugar onde mercadorias são comercializadas, o mercado financeiro é onde acontece o comércio, ou seja, a venda e a compra de produtos financeiros. Dessa forma, nós podemos entender o mercado financeiro como sendo o conjunto de instituições e que viabilizam o quê? Viabilizam o fluxo financeiro entre os poupadores e os tomadores de recursos na economia. Ou seja, os poupadores, os superavitários, e os tomadores de recursos na economia, os chamados deficitários. Com essas informações, fica claro que a importância do mercado financeiro para o perfeito e adequado funcionamento e crescimento econômico de uma nação. Quando alguma empresa precisa de recursos financeiros para investir nela mesma, a fim de melhorar e aumentar a sua produção, caso ela não consiga captar esses recursos que ela precisa, caso ela não obtenha esses recursos de forma eficiente, de repente poderá ficar impossibilitada de fazer o investimento necessário e, por conta disso, poderá deixar de criar postos de trabalho e vai deixar de gerar renda. A atividade desenvolvida pelas instituições financeiras diminui essa dificuldade das empresas, das pessoas, conseguirem obter os recursos financeiros que estão necessitando. No mercado financeiro, nós vamos encontrar os seguintes participantes: os operadores, os supervisores e os órgãos normativos. Como operadores, nós temos quem? Nós temos os emissores. Quem são os emissores? Aqueles que vão emitir os títulos. Lembrando que esses títulos emitidos, eles podem ser representativos de dívidas ou então representativo de capital social das empresas. Vamos lembrar então, títulos representativos de dívidas. Os exemplos, as debêntures e as commercial paper. E os títulos representativos do capital social das empresas, as ações. Outro operador, nós vimos os emissores, um outro tipo de operador que opera nesse mercado são chamados os investidores. E quais são as características dos investidores? São aqueles, naturalmente, que investem nesse mercado. Os investidores, eles são os superavitários, eles têm sobra de dinheiro, são aqueles que vão adquirir os títulos emitidos pelos emissores. E esses investidores podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas.
E por que que essas pessoas elas fazem esses investimentos? O que que os investidores pretendem? O que que eles buscam? Eles buscam preservar ou multiplicar o patrimônio deles. E, finalmente, o terceiro operador, dentro dessa classificação dos operadores, nós temos os intermediários, também chamados de operadores. Eles que fazem efetivamente o encontro dos investidores com emissores e com outros investidores. Eles que fazem efetivamente as operações dentro do mercado financeiro. Como supervisores, quem são os supervisores? Ora, nós temos o Bacen, o Banco Central do Brasil, ele supervisiona o mercado monetário, o mercado de câmbio, o mercado de crédito. Temos a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que supervisiona o mercado de capitais, o mercado de valores mobiliários. Temos a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que supervisiona o mercado de seguros, o mercado de títulos de capitalização e o mercado de previdência complementar aberta. E, finalmente, o quarto supervisor, a Previc, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que supervisiona o mercado de previdência complementar fechada. E como órgãos normativos, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo mais importante do sistema financeiro nacional, que traça regras para todo o mercado financeiro, em especial para o mercado bancário e para o mercado de capitais. Temos um outro conselho, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, que traça regras para o mercado de seguros, mercado de títulos de capitalização e previdência complementar aberta. E, finalmente, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que traça regras para o mercado de previdência complementar fechada. Cabe destacar que aquele modelo tradicional de intermediação financeira, que envolvia somente os bancos e aqueles que necessitavam de recursos financeiros, ele não foi capaz de suprir todas as demandas existentes no mercado financeiro. Ao longo do tempo, houve um aprimoramento desse mercado financeiro. Hoje, há novos ativos financeiros e novas características operacionais específicas para cada tipo de necessidade de demanda, para cada tipo de necessidade das pessoas e das empresas. Essas características, elas podem ser diferentes em função do quê? Do prazo de pagamento, do prazo de investimento, o tipo de instrumento utilizado para formalizar a operação, a assunção de riscos, entre outros aspectos que delimitam o que se convencionou chamar de mercados financeiros. Quem atua no mercado financeiro percebe claramente a divisão dele em 4 grandes mercados. E quais são esses 4 grandes mercados? Eu já mostrei: mercado monetário, o mercado de câmbio, o mercado de crédito e o mercado de capitais. Nós vamos começar falando do mercado monetário. E nesse mercado acontecem as operações relativas às transferências de recursos financeiros em curtíssimo prazo, em geral com prazo de um dia. As operações realizadas entre as próprias instituições financeiras, um banco com outro banco, entre as próprias instituições financeiras, entre elas também com o Banco Central, são realizadas neste chamado mercado monetário. Trata-se de um mercado utilizado basicamente para controle da liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém para a condução da política monetária. O Banco Central faz isso por meio da sua mesa de operações, comprando ou vendendo títulos públicos federais no mercado aberto, no open market.
Nesse mercado monetário, também são negociados os chamados CDIs. O que são CDI? Certificado de Depósito Interbancário, que são títulos privados emitidos pelos bancos de curto prazo, que viabilizam o quê? Um banco emprestar dinheiro para outro banco, tendo como garantia este título privado que eu acabei de falar, denominado CDI. Vamos falar agora a respeito do mercado de câmbio. Nesse mercado, acontecem as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional e de moeda nacional por moeda estrangeira. Acontecem também as trocas de uma moeda estrangeira por outra moeda estrangeira. Participam desse mercado todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior, ou seja, que têm recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira. Nesse mercado, as operações ocorrem entre os agentes autorizados pelo Banco Central, entre eles e os seus clientes. Os agentes autorizados podem ser bancos, corretoras de títulos e valores mobiliários, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, algumas situações ainda de algumas agências de turismo e meios de hospedagem que receberam bom tempo atrás autorização para fazer operações de câmbio. Hoje o Banco Central não dá mais autorização para agências de turismo e meios de hospedagem realizarem as suas operações de câmbio. Esse mercado de câmbio, ele é regulado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, que dele também participa para a execução de política cambial. E nesse mercado de câmbio, há dois tipos de participantes. Vamos ver quais são. Um deles, o chamado demandantes, que necessitam de moeda estrangeira. Quem são os demandantes? Ora, eu, você, um dia que a gente viajar para o exterior, a gente vai demandar, vai procurar, vai necessitar de moeda estrangeira. Quando a gente for importar algum equipamento, algum bem, algum produto, nós seremos também demandantes. Um outro tipo de participante é o chamado ofertante. O ofertante, ele possui moeda estrangeira, então ele oferta no mercado para transformar aquela moeda estrangeira em moeda nacional. Quem são os ofertantes? Eu e você, de repente, viajamos para o exterior, voltamos ao Brasil com uma sobra de moeda estrangeira. Vamos converter em moeda nacional. O exportador, ele vende os seus produtos lá para o exterior e recebe como pagamento uma quantidade de moeda estrangeira. Como a moeda estrangeira não pode circular no país, ela tem que ser transformada em moeda nacional. Nessa hora, o exportador, ele é ofertante. Vimos algumas informações a respeito do mercado de câmbio. Nós vamos falar agora a respeito do mercado de crédito. O mercado de crédito é o segmento do mercado financeiro onde ocorre o quê? O processo de concessão e tomada de crédito, ou seja, onde as operações de empréstimo, os financiamentos são realizados. Segundo o novo dicionário Aurélio, crédito é definido como sendo a cessão de mercadoria, serviço ou importância em dinheiro para o pagamento futuro. Assim sendo, ao dispormos ao terceiro, quando a gente oferece a um terceiro uma determinada mercadoria, mediante o compromisso formal por meio de um contrato, ou então informal, só na palavra, reembolso no futuro, nós estamos vendendo a crédito, nós estamos concedendo crédito. Da mesma forma, quando nós oferecemos, quando nós disponibilizamos a uma outra pessoa, a um terceiro, uma importância em dinheiro, mediante também o compromisso formal ou informal de pagamento no futuro, nós estamos emprestando a crédito. Nesse mercado de crédito, as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e os emprestam esse dinheiro às famílias ou empresas. E as instituições financeiras são remuneradas pela diferença entre o custo de captação e o que cobra dos tomadores.
Essa diferença é conhecida como spread. Vamos guardar então a definição de spread. Spread é a diferença entre a taxa de juros cobrada quando o banco empresta e a taxa de juros que o banco paga para captar os recursos emprestados. Vamos supor que um banco ele empreste dinheiro a uma taxa de juros de 7% ao mês. E que para poder emprestar esse dinheiro, ele precisou ao mercado captar esse dinheiro. E para captar esse dinheiro, ele está pagando para o investidor, para o depositante daquela instituição bancária, 2% de juros ao mês. Está emprestando a 7% de juros ao mês e está captando a 2%. O spread vai ser a diferença entre a taxa de juros cobrada quando o banco empresta, nesse exemplo 7%, menos o que? A taxa de juros que o banco paga para captar esses recursos que estão sendo emprestados. Eu dei o exemplo de 2%. Ora, 7 menos 2, o spread é de 5% ao mês. Então fica assim evidenciado para nós a definição de spread. Muito bem. As instituições financeiras nesse mercado, ela tem como atividade principal a intermediação financeira propriamente dito. Em geral, essas operações são de curto e médio prazo e elas se destinam ao consumo ou então para o capital de giro das empresas. Capital de giro é dinheiro que as empresas necessitam no seu dia a dia para girar a sua atividade, para fazer as suas operações nesse dia a dia. Essas operações dentro desse mercado de crédito são geralmente formalizadas por meio de contratos. E aí, como exemplo, nós temos cheque especial, conta garantida e o CDC, o crédito direto ao consumidor. E as instituições financeiras, detalhe, assumem o risco de crédito da operação. Porque quando eu e você, a gente banco, na caneta de poupança, no depósito à vista, R$ 1.000, aí o banco empresta esses R$ 1.000 para outra pessoa, a gente não tem nada a ver com o risco de crédito da operação. O que é o risco de crédito? É a possibilidade que existe do tomador do dinheiro dar o calote no banco, não pagar aquele dinheiro que ele tomou emprestado. E aí, para mim e para você, a gente não tem nada a ver com o risco de crédito. A gente depositou R$ 1.000, o dia que a gente quiser, a gente vai lá e pega o nosso dinheiro de volta. O banco não pode dizer assim, eu emprestei lá para o seu qualquer um lá, qualquer pessoa, e ele não pagou, por isso eu não posso te devolver. Não, o risco de crédito é do banco, não é nosso. São exemplos de instituições participantes desse mercado de crédito, os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira de banco comercial, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, conhecidas como financeiras. O Banco Central do Brasil é o principal órgão responsável pelo controle, normatização e fiscalização deste mercado. E o mercado de crédito ele é fundamental para o bom funcionamento da economia, na medida em que as instituições financeiras assumem dois papéis decisivos. E quais são esses dois papéis? De um lado, atuam como centralizadoras de riscos, reduzindo o quê? A exposição dos aplicadores, dos investidores a perdas. E da mesma forma, os bancos otimizam as análises de crédito. O outro papel, por outro lado, essas instituições funcionam como um elo, uma ligação entre milhões de agentes com expectativas muito diferentes, muito distintas em relação a prazos e volumes de recursos. Quando o sistema inexiste, ou então existe de forma ineficiente, muitas das necessidades de ações e empréstimos de recursos financeiros, ficariam represadas, não teriam alternativas, ou seja, não circulariam no mercado, o que inevitavelmente causa o quê? Uma freada brusca na economia. Cabe ressaltar, entretanto, que em alguns casos o mercado de crédito ele é insuficiente para suprir as necessidades de financiamento dos agentes, daqueles que estão agindo, que estão atuando no mercado financeiro de uma forma geral. E
Por que isso pode ocorrer? Por que o mercado de crédito pode ser insuficiente? Ora, isso pode acontecer, por exemplo, quando determinada empresa necessita de um volume de recursos financeiros, de uma quantidade de dinheiro muito maior, muito superior àquela que a instituição financeira poderia emprestar isoladamente sozinha. Além disso, pode acontecer de que os custos dos empréstimos no mercado de crédito, em virtude dos riscos assumidos pelas instituições financeiras, pelos bancos nas operações, sejam demasiadamente altos, de forma a inviabilizar os investimentos pretendidos. Risco de crédito, como eu já falei, é a possibilidade que existe de que da instituição financeira não receber de volta o dinheiro emprestado. E risco de crédito é um componente que pode encarecer, pode não, encarece a taxa de juros. Ele pode, e quanto maior for o risco de crédito, maior vai ser a taxa de juros cobrada àquela pessoa que está pretendendo tomar o dinheiro emprestado. Isso acontece, então, em geral, essa situação que eu estou apresentando, nos investimentos produtivos de duração mais longa, com prazo de financiamento longo e também por conta de valores mais altos e que, portanto, vão envolver riscos maiores. Quanto maior a quantidade de dinheiro emprestado e quanto maior o prazo, o mercado entende que o risco de crédito é maior também. Esse tipo de investimento nas empresas, ele é fundamental para o crescimento econômico. E por conta dessa necessidade, dessa situação que o mercado de crédito sozinho não consegue atender, o que aconteceu? Ora, desenvolveu-se o mercado de capitais, ou também chamado mercado de valores mobiliários. O mercado de capitais, ele permite que as empresas se capitalizem, escapando da intermediação financeira, escapulindo do spread bancário. Caramba, permite que as empresas escapem da intermediação financeira, escapem dos bancos, escapem do spread bancário. E por que isso acontece? Ora, acontece da seguinte forma: em vez dos investidores colocarem seu dinheiro, seus recursos financeiros nos bancos, para que os bancos repassem, emprestem dinheiro para as empresas, os investidores vão lá e colocam os seus recursos financeiros diretamente nas empresas. De que forma? Adquirindo títulos, também chamados de valores mobiliários. Esses valores mobiliários, eles podem ser títulos de dívidas, onde fica estabelecida uma relação de crédito entre a parte tomadora e a investidora, também chamada de poupadora, como no caso das debêntures e das commercial papers. Quando uma empresa ela oferece uma debênture ou uma commercial paper, o que acontece? A pessoa que compra a debênture, a commercial paper, está emprestando naquela hora um dinheiro para aquela empresa. E a empresa, então, ela fica criada entre o investidor, entre o tomador do dinheiro, a empresa, e o investidor que está emprestando o dinheiro, uma relação de crédito. A empresa se compromete a pagar no futuro, numa determinada data, aquele dinheiro emprestado. Então, nós temos títulos de dívidas, e como exemplo eu falei da debênture e da commercial paper. Mas também encontramos títulos denominados títulos patrimoniais, ou de capital. Quando os investidores, então, se tornam sócios daquela empresa, se tornam sócios do negócio. E detalhe, ao se tornar sócio, eles passam a ter todos os direitos. E esses títulos, eles são chamados de ações. O acionista é sócio da empresa, ele tem todos os direitos e tem também os seus deveres. Os investidores, eles adquirem esses valores mobiliários, esses títulos, eles podem adquirir de forma isolada, vai até uma corretora, compra uma ação, compra uma debênture, ou então pode adquirir por meio de estruturas de investimento coletiva, que é chamada, como exemplo, nós temos os fundos de investimento ou então os clubes de investimento. Qual é o papel das instituições financeiras nesse mercado de capitais, nesse mercado de valores mobiliários?
Muito bem. As instituições financeiras que atuam como, elas vão atuar como prestadoras de serviços. Elas não assumem responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas e formalizadas entre a empresa emissora do título e os investidores. Então, as instituições financeiras atuam como intermediários financeiro da seguinte forma: ela não tem responsabilidade alguma pelo pagamento dos juros, pelo pagamento também do principal de uma debênture, por exemplo. Essa responsabilidade é da emissora e a instituição financeira, ela simplesmente assessora ou participa do processo de colocação desses títulos no mercado. Então, o papel dessa instituição dessa instituição financeira, é fazer um encontro do superavitário, daquele que tem sobra de dinheiro, com uma empresa que está necessitando desse dinheiro. E ao fazer esse encontro, essa instituição financeira, ela ganha um dinheirinho, ganha uma tarifa que é denominada de corretagem. E quais são as instituições que participam desse mercado? Vamos ver. As instituições financeiras que participam, que são participantes desse mercado, em geral são os bancos de investimento, as corretoras de títulos e valores imobiliários, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, as entidades administradoras de mercado de bolsa e balcão, além de diversos outros prestadores de serviço. Como consta neste livro, Mercado de Valores Mobiliários, que foi editado pela CVM em 2019, e esse livro está disponível em PDF gratuitamente na internet, lá no site da CVM Educacional. Na página 35 desse livro, nós temos a seguinte informação: uma empresa que esteja diante da necessidade de novos investimentos, ou seja, está diante da necessidade de investir nela mesma para aumentar sua produção, então para modernizar a sua linha de produção, ela possui basicamente três possíveis alternativas, três possíveis fontes para captar esses recursos. E a escolha de uma das alternativas é uma decisão financeira e estratégica da empresa, que deverá avaliar os custos e benefícios de cada opção. Vamos ver agora quais são as três fontes que as empresas possuem para captar recursos. A primeira delas, utilização de recursos próprios, como os lucros acumulados pela companhia. Opa, essa aqui é bem interessante. Recursos próprios acumulados já estão dentro da companhia. Essa aqui não tem custo, não tem taxa de juros, não tem trabalho algum. O dinheiro já está dentro da companhia. Só que, de repente, essa quantidade de recursos pode não ser bastante suficiente para atender a necessidade da empresa. E qual é a outra alternativa que ela tem para captar esses recursos? A outra alternativa é por meio da contratação de financiamento bancário, por meio das linhas de crédito tradicionais, ou então por meio de linhas de financiamento fundamentais, em especial aquelas oferecidas pelo BNDES, onde os prazos são mais longos e as taxas de juros mais baixas. É também uma alternativa bem interessante. E, finalmente, a utilização do mercado de capitais, por meio da emissão pública de títulos diretamente aos investidores. Vai fazer a emissão e a oferta pública diretamente aos investidores, diretamente àquelas pessoas que têm sobra de recursos, diretamente aos superavitários. Do ponto de vista dos investidores, o mercado de capitais ele surge como uma alternativa em relação àquelas aplicações tradicionais em produtos oferecidos pelos bancos ou então pelo governo. Pelos bancos, em geral, o que? O depósito a prazo, a caderneta de poupança. E pelo governo, os títulos públicos federais. E é nesse mercado de capitais, mercado de valores imobiliários, que os poupadores têm a oportunidade de participar de empreendimentos que consideram interessantes. Naturalmente, desde que eles estejam dispostos a quê? Risco
aquela atividade decorrente desse mercado. Naturalmente que o investidor espera, em especial no que diz respeito aos títulos patrimoniais, ou seja, nas ações, que ele obtenha uma rentabilidade superior àquela que ele teria nos investimentos tradicionais. Naturalmente, para ele ter uma rentabilidade superior, ele estará também sujeito ao quê? O risco também maior. Isso acontece porque, de forma diferente do que nós temos no mercado de crédito, em que o risco das operações é centralizado nos bancos, no mercado de capitais, o risco da operação em que os recursos são aplicados, ele é assumido pelos próprios investidores. Conceitua-se o mercado de capitais, portanto, como segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores, por meio da emissão de instrumentos financeiros, com o objetivo principal de financiar suas atividades ou viabilizar projetos de investimentos. O mercado de capitais, ele tem o quê? Uma grande importância no desenvolvimento do país, pois estimula a poupança e o investimento produtivo, o que é essencial para o crescimento de qualquer sociedade econômica moderna. E assim, nós chegamos ao final desta aula, onde nós falamos a respeito do mercado financeiro. E nós vimos que ele é dividido em 4 partes, em 4 segmentos: mercado monetário, o mercado de câmbio, o mercado de crédito e o mercado de capitais. Naturalmente que a gente viu, aí eu passei uma ideia, eu passei informações básicas. Cada aula, dependendo do edital do nosso, daqui para frente, em cada aula, nós vamos nos aprofundar em determinados assuntos, exatamente o quê? Conforme o edital desse concurso, dessa prova que nós vamos fazer em breve. Então, mais uma vez, aqui foi só uma visão, uma passada superficial. A gente se vê na próxima aula.